Olá, que Deus bendiga a todos ustedes en el nombre del Senhor Jesucristo. Vamos dar continuidade aqui a nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de 1 de Coríntios. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje vamos entrar no capítulo 11, está bem? A partir do versículo 1. Mientras você abre sua Bíblia, eu vou fazer a oração. Mi Deus e mi Padre, em el nombre del Senhor Jesucristo, mi Deus. Aqui estamos uma vez mais, porque tu has preparado este momento para a leitura de tu palavra, a meditação de tu palavra. E eu te pido, ó Espírito Santo, que tu vengas a iluminar nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos, para entender melhor, compreender melhor tu palavra e colocá-la em prática, meu Deus. Viver segundo as sagradas escrituras. Por isso eu te pido, meu Deus, agora bendice a gravação deste vídeo e donde chegar este mensagem com tu palavra, chegue vida, chegue verdade, chegue edificação espiritual, chegue salvação. Mi Padre, é isto que eu te lo pido agora em nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, amigos. Então, vamos começar aqui a leitura, né? Dando continuidade, então, a esse estudo bíblico do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, né? Sempre é importante que você tenha sua Bíblia aberta para que você compare o que eu estou dizendo com a palavra, não? Porque eu não posso inventar nada, nem sacar nada, nem poner algo mais, porque isto seria errado, seria pecado, né? Nós que predicamos a palavra, não temos que inventar nada, solamente exponer as escrituras e aclará-las para que as pessoas possam compreender melhor a palavra de Deus. Então, vamos começar. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim: o apóstolo Pablo, não, que escreveu esta carta, ele disse: sede imitadores de mim, como eu também lo soy de Cristo, né? Então, temos que imitar a fé de los apóstolos, né? Porque a Bíblia nos revela que Deus escolheu a los apóstolos para colocar as bases da igreja, para colocar a doutrina da igreja, para guiar a igreja, para corrigir, para ensinar, para edificar, não? E o Espírito Santo usava, obviamente, os apóstolos, eles usavam as Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, como também novas revelações que o Senhor Jesus se los dava para a edificação desse mistério glorioso de Deus, que é a igreja, tá bem? Então, temos que imitar, nesse sentido, a fé de los apóstolos, né? Viver segundo eles nos ensinaram através de suas cartas. Bueno, e aqui diz no versículo 2, ele disse assim: os alabo porque em todo os acordais de mim e guardais las tradiciones com firmeza, tal como eu os las entreguei. Né? Então, Pablo, quando estava com os coríntios, ele havia entregado a tradição. O que é a tradição? As Sagradas Escrituras. A enseñança da palavra de Deus foi dada à igreja de Corinto. Eles tinham uma boa fase, uma boa base, um bom conhecimento das Sagradas Escrituras. E Pablo estava aqui exortando para que eles continuassem firmes nesta palavra, para que eles não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outras doutrinas, outras filosofias,
outras crenças, outras religiões, não? Mas que eles permanecessem fieles a la palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler a Bíblia todos os dias, para que nossas bases, nossos cimientos estén bem fortificados, para que não seamos levados por qualquer viento de engano, não? De falsos profetas, de religiões falsas, de filosofias, de sectas, não? De falsos apóstolos. Por isso temos que estudar a palavra todos os dias, conhecer com mais profundidade a palavra, para não sermos enganados. Essa era a exortação que o apóstolo Pablo estava dando acá à igreja de Coríntio. Tá bem? No versículo 3 ele disse: pero quero que sepais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça de la mujer é el hombre, e a cabeça de Cristo é Deus. Tá bem? Então está muito claro acá el orden de las cosas. Deus é o cabeça general. Depois el Senhor Jesus. Depois el hombre. Depois la mujer. Né? Uno sometiéndose al outro. Né? Não que uno seja melhor que o outro. Por exemplo, el Padre não é melhor que el Hijo não é melhor que el Espírito Santo. La Santíssima Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Ninguno es mayor que el otro o más poderoso que el otro, sino tienen funciones diferentes, distintas, ¿no? Usted ve que el Señor Jesús obedecía al Padre por humildad, no porque era inferior al Padre. Entonces, así también como él reconocía el Padre como su cabeza, así también nosotros que somos cristianos, que somos la iglesia, debemos reconocer al Señor Jesús como nuestro cabeza, como nuestro principal, ¿eh? Como nuestro superior, como nuestra autoridad. Entonces, la autoridad máxima que está sobre nosotros es el Señor Jesucristo. Y nosotros reconocemos eso en amor. Así también la Biblia nos enseña acá, nos orienta, que el hombre es el cabeza de la mujer. ¿Eh? O sea, el hombre tiene autoridad sobre la mujer. ¿Eh? Vamos a entender mejor leyendo aquí el texto, pero es eso que está escrito en la palabra de Dios, es eso que la Biblia nos muestra, es eso que la Biblia nos enseña. No que el hombre sea mejor que la mujer, no, los dos son hijos de Dios, los dos son criaturas de Dios. Los dos fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero Dios, Él colocou essa hierarquia, por assim dizer, não? Essa autoridade del homem sobre a mulher, né? Para que o homem governasse a mulher, né? Em amor, para cuidá-la, para protegê-la, enfim, para ser sua cabeça, para ser seu cuidador, disse a palavra de Deus, né? É isso que diz acá no versículo 3, pero quero que sepais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 4. Todo homem que cubre su cabeça mientras ora ou profetiza, deshonra su cabeça. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora ou profetiza, deshonra su cabeça, porque se hace una con la que está rapada. Porque se a mulher não se cubre la cabeça, que também se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, pues el hombre não deve cobrir-se la cabeça, já que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer
es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Portanto, la mujer deve ter um símbolo de autoridade sobre a cabeça por causa de los ángeles. Tá? Então, vamos entender melhor o seguinte. O contexto é o seguinte. E na época, quando o apóstolo Pablo escreveu esta carta a la igreja que estava na cidade de Corinto, havia nesta cidade uma cultura de que a mulher devia cobrir-se a cabeça, né? Devia ter o pelo largo, né? E o homem o pelo corto, não? Era a distinção entre o homem e a mulher. Ou seja, a mulher tinha sua natureza e o homem tem sua natureza, né? Isso é biológico, né? Um homem nunca será uma mulher, porque os cromossomas, né, de los hombres é X, Y, e os cromossomas de las mujeres é doble X, né? X, X. Então, se não há como, você pode pôr maquiagem, você pode pôr cabello, você pode quitar esto, ponerlo aquello, pero a essência, a natureza, os cromossomas, a biologia sempre, se vai ser uma análise científico biológico, sempre se vai saber quem é homem e quem é mulher. Sempre tem que haver essa distinção, né? Deus criou o homem e Deus depois criou a mulher, não? Para ser a companheira del homem. Então, há essa diferença, não há, hoje nas culturas de hoje em dia, não? Eles querem mesclar todo, né? Mulheres que querem ser homens, homens que querem ser mulheres, mulheres que não querem exercer o papel que Deus lhe deu, homens que não querem exercer o papel que Deus lhe deu, não? Deus criou ao homem macho e a mulher hembra. O homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, o homem é a cabeça, a mulher é o corpo, não? O homem tem a autoridade, a mulher é sumisa ao homem, não? Sempre com humildade, sempre com amor, sempre com respeito, mas obedecendo as regras, obedecendo a natureza, obedecendo a vontade de Deus, porque quem desenhou isso foi o próprio Deus, não? Quem desenhou isso, a pareja desta maneira, o matrimônio desta forma, foi o próprio Deus. Então, o diabo não sempre quer desfigurar a palavra de Deus, quer desfigurar a criação de Deus, quer avergonçar, por isso que ele cria filosofias, doutrinas, ensinanças, usa as novelas, usa as películas, usa os políticos, usa as redes sociais, usa incluso as escolas, para manipular, para tentar revertir isso da natureza humana, para contrariar a Deus, para contrariar a palavra de Deus. Pero nós que somos cristianos, devemos tomar cuidado para não se deixar levar por las coisas deste mundo, para não deixar-se levar por el diablo, por la cultura de la época, por las tradiciones de la época, por la filosofía, por las costumbres. Negativo. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Nos enseña: hombre es hombre, mujer es mujer, ¿no? En aquella época, por ejemplo, la mujer casada, ella ponía un velo sobre su cabeza que representava que ella era uma mulher casada, que ella era sumisa a seu marido, que ella estava bajo a autoridade de seu marido, que ella respeitava a seu marido, não?
Então, se uma mulher não queria usar esse velo naquela cultura, naquele momento, o que ela estava querendo dizer? Que ela não ia ser sumisa, que ela era uma feminista, né, como as de hoje dia, que ela ou era uma prostituta, incluso na época as prostitutas rapavam completamente a cabeça, simbolizando que ella não tinha nadie sobre ella, que ella era livre, hacía o que ella queria, vivia na prostituição. Pablo chega a dizer a las mulheres da igreja, se elas não queriam, não, usar, hasta foi uma palavra dura, não queria usar o velo, ou o cabelo largo, então que se rapasse de uma vez a cabeça como símbolo, não, de sua ideologia feminista ou declarar-se uma mulher deste mundo. Pero lo que esta carta nos quer ensinar, lo que o Espírito Santo nos quer ensinar com este texto, é que naquele momento, naquela cultura, de aquela época, era vergonzoso para as mulheres andarem com a cabeça descoberta, e principalmente na hora da oração, né, na hora da palavra de Deus, cobrir-se a cabeça. Isso não é uma doutrina para a igreja cristiana em todas as épocas, em todos os lugares. Não, isso era uma costumbre que as mulheres tinham especificamente naquela época, naquela cidade de Corinto. Você vai ver por aí muitas igrejas que dizem que a mulher, quando entra na igreja, tem que pôr o velo, que na hora que vai orar, tem que pôr o velo, porque isso está escrito na Bíblia. Realmente está escrito na Bíblia, pero isso era uma costumbre naquela época, naquele lugar. Não significa que hoje as mulheres têm que andar com um velo, ou que isso seja um símbolo de mais santidade. Não, tá bem? Então isso não é uma lei, isso não é uma obrigação para a igreja contemporânea de que as mulheres são obrigadas a usar o velo, tá bem? Então, só para deixar isso bem claro para todos vocês, tá? Vamos ler novamente para entender melhor, para ver se faltou falar alguma coisa. Ele diz no versículo 3, pero quero que sepáis que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça de la mujer é el hombre, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que cubre sua cabeça mientras ora ou profetiza, deshonra sua cabeça. Pero toda mulher que tiene a cabeça descoberta mientras ora e profetiza, deshonra sua cabeça, porque se hace una com a que está rapada. Porque se a mulher não se cubre a cabeça, que também se corte o cabelo. Pero se é desonroso para a mulher cortar-se o cabelo ou rapar-se, que se cubra. Pues el hombre não deve cobrir-se a cabeça, já que é a imagem e a glória de Deus. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre não procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Isso nos hace acordar de la creación, ¿no? Que Dios primero creó a Adán y después lo hizo dormir y le sacó una costilla, y de la costilla de Adán hizo la mujer, ¿verdad? Entonces la mujer viene en este sentido del hombre. Então, Pablo, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: o ordem, né, de las coisas, que há que respeitar esse ordem, não? Assim como você vê que o Senhor Jesus sempre respeitou ao Padre, sempre houve respeito, nunca houve contienda entre o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, um dizendo que era melhor que o outro. Nunca houve e nunca haverá esse tipo de contienda. Os três são uno. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, pero la Biblia también nos muestra el respeto que uno tiene por el otro, el respeto que el Espíritu Santo tiene por el Señor Jesús, el respeto que el Señor Jesús tiene
por el padre e vice-versa, né? Então, há esse respeito, não por obrigação. Assim também, a mulher se somete ao marido, não por obrigação, mas por respeito a Deus, por respeito a seu marido, por respeito a aquilo que Deus ordenou. E o marido cuida a sua esposa, ama a sua esposa por respeito a Deus, por obediência à palavra de Deus e por amor a sua mulher, não? Porque assim como a Bíblia ensina a mulher ser sumisa ao marido, a Bíblia também ensina ao homem a amar a sua esposa. A mulher deve someter-se ao marido, assim como a igreja se somete a Cristo, por amor, né? E o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a vida por sua igreja, por suas ovelhas. Assim também o marido deve amar a sua esposa ao ponto de dar sua própria vida por sua esposa, amá-la, cuidá-la, respeitá-la, protegê-la, né? Como um bem precioso, né? Depois de Jesus, é nossa esposa. Então, nesse sentido, você vê que não há discussão, não há peleia, não há problema, todo, né, funciona corretamente, desde que a pessoa creia em Deus, creia na palavra de Deus, se someta à palavra de Deus. É óbvio que a pessoa que não crê em Deus, que a pessoa que não quer someter-se à palavra de Deus, também não vai aceitar essa doutrina, também não vai aceitar essa palavra, como as mulheres feministas, que dizem, não, eu não vou someter-me a nenhum homem, eu sou cabeça, eu sou livre, hago o que quero, e se não me aceita, que se vaya. Ou seja, então você mostra que essa mulher, ela não é de Deus, ela não tem temor a Deus, ela não respeita a palavra de Deus, por isso ela atua desta maneira. Não é uma mulher cristiana, não é uma mulher salva. E um homem que não respeita a sua esposa, que não ama a sua esposa, que não cuida da sua esposa, que não é fiel à sua esposa, então esse homem também não crê em Deus, não é cristiano, né? Não respeita a palavra de Deus, então não é um homem de Deus. É claro, entendemos que essa palavra é para a igreja, não é para as pessoas do mundo. Não adianta, eu não estou aqui dizendo que todos os homens têm que enquadrar-se a essa palavra, todas as mulheres, não, mas os homens e mulheres cristianos têm que someter-se à palavra de Deus. E quem não quer someter-se, então não é um verdadeiro cristiano. Se leva o nome de cristiano, é religioso, vai a uma igreja, pero não obedece a essa palavra, não obedece a alguma palavra, então é um falso cristiano. Tá? Então isso está bem claro aqui para nós outros. Vamos continuar aqui. No versículo 10 ele diz, portanto, a mulher deve ter um símbolo de autoridade sobre a cabeça por causa de los ángeles. O que significa isto por causa de los ángeles? Porque los ángeles são criaturas espirituais que estão ao nosso derredor. E nós, a igreja, devemos dar um bom testemunho para eles. Eles estão vendo nosso comportamento. Toda mulher, ella tem que someter-se ao marido para também dar um bom testemunho a los ángeles. O marido deve amar sua esposa, cuidá-la para também dar o exemplo a los ángeles, não? Então, por isso Pablo cita aqui los ángeles. No versículo 11 diz, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Ou seja, não é que um é melhor que o outro, não. Nada é independente. Quando a mulher diz, eu sou uma mulher independente, eu não dependo de meu marido, ou vice-versa, o homem, eu sou um homem dependente, não dependo de minha mulher. Isso está completamente errado. A Bíblia nos ensina que nadie é independente. A mulher sí depende do marido para muitas coisas. E não há problema, não há vergonha nisso.
E o homem sí também depende da mulher para muitas coisas. A mulher tem seu papel, o homem tem seu papel, não? O homem depende de que a mulher haga seu papel, a mulher depende de que o homem haga seu papel, ou seja, nenhum é independente. Leia novamente o versículo 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, também el hombre nace de la mujer. E todas as coisas procedem de Deus. Não? Então, nadie é melhor que nadie, sino cada um em seu papel que Deus definiu de antemano. Correto? 13. Juzgai vosotros mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Nos ensina a mesma natureza que se o homem tem o cabelo largo, le es deshonra, pero que se a mulher tem o cabelo largo, le es uma glória, pues a ella el cabello les es dado por velo. Pero se alguno parece ser contencioso, nosotros não temos tal costumbre, ni la tiene las iglesias de Deus. Ou seja, Paulo termina aqui dizendo, não, sobre a natureza do homem e a natureza da mulher, não? Você vê que as hormonas femininas são uma e as hormonas masculinas são outra. Né? Então, as hormonas femininas fazem o cabelo da mulher crescer. É muito difícil você ver uma mulher que sofre de calvície, né? E também você vê muitos homens que são calvos por causa de suas hormonas. Então você vê aí que na própria natureza há a distinção entre homem e mulher. Tá bem? Então ele disse assim, e que na igreja cristiana não havia contiendas, ou seja, não havia problemas. Não? Então esse problema de la mulher não querer someter-se ao homem, de la mulher não someter-se a Deus, não someter-se à palavra de Deus, o homem não someter-se à la palavra de Deus, de la mulher querer assumir o papel do homem, o homem querer someter-se à la mulher. Isso del feminismo, isso del homossexualismo, já é algo antigo e que Deus condena. ¿Está bien? Isso está muito claro acá em las Sagradas Escrituras. E nós que somos cristianos e amamos a Deus, não vamos a contender com isso, não vamos a ter problema com isso, simplesmente aceptamos de todo nosso coração por fé, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tá bem, irmãos? Então, vamos quedar por aqui. Vamos quedar por aqui e, se Deus queira, pronto, vamos dar continuidade a esse estudo bíblico de 1 de Coríntios. Se você pode, se lhe gostou este vídeo, dê me gusta aí, inscreva-se no canal. Se você pode, copie o link deste vídeo, envie a seus amigos, a seus familiares, para que eles também conozcam a palavra de Deus. E se você não viu os vídeos anteriores, é só você entrar aí em meu canal, em la playlist que está escrito 1 Coríntios, estudo em espanhol. Allá você vai ver o primeiro vídeo, a sequência é como uma série. Você deve, com sua Bíblia, ver todos os vídeos para você ter o estudo completo, para você haver leído a Bíblia completa, né? Com estes comentários adicionais que nós estamos fazendo acá com estes vídeos. Não? Qual é a intenção? De que você leia sua Bíblia e aquelas coisas que talvez são um pouco mais difíceis de entender, nós vamos mastigando acá e entregando para você. Vamos estudando e vamos entregando para você, ok? Se quedou alguma dúvida,
Se tem alguma pergunta, quer comentar algo, estás livre para escrever aí nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários, sempre estou respondendo. Depois de 1 ou 2 dias, você pode ver que já está aí a resposta. Entre em contato e com muito gosto lhe vou estar ajudando. Ok? Quedamos por acá. Deus bendiga sua vida, sua família grandemente, em nome de Jesus Cristo.